Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa madrugada para quem é da madrugada. Muita alegria poder participar mais um dia, mais uma roda, no Terceira Flua, na terceira-feira. Tem sido um momento muito especial, né, de poder participar desse processo, poder estar nesse processo. E aqui, o que a gente está chamando de uma espécie de cyber lançamento, um gostinho aqui do livro digital. A nossa proposta aqui é apresentar uma das versões da boneca e falar um pouquinho do processo de construção desse livro. Então, é o livro antes do livro, mas é o livro já caminhando com o livro, porque a gente queria pensar que esse lançamento ele tivesse o caráter, né, do ser que faz a concha, do ser que pensa enquanto faz a concha, né, desse ser que pensa conchalmente. Então, isso que nós estamos chamando aqui de lançamento, na verdade, é um lançamento em processo, porque ele também é um lançamento digital, é um lançamento para movimentar e para se movimentar na feira. O, o texto, né, o livro O Ser e a Concha, do Paul Valéry, é um pequeno ensaio, a gente chama de microensaio, microcrítica, mas é um exercício de escrita que o escritor, o poeta, né, se propôs a fazer uma análise profunda de uma coisa que seria muito simples, efêmera, descartável, ou que faz parte do nosso imaginário, do nosso cotidiano, que atravessa a história da arte, que é a concha, como a gente está podendo ver, né, nessa capa. Essa capa é um movimento, uma força, né, de 3 artistas. A gente tem colagem da querida amiga, pesquisadora e professora Lia Testa. A gente tem pintura também do querido amigo, pesquisador, cineasta Lemuel Gandara. E, né, uma composição de um dos tradutores, que sou eu, Augusto Niemeyer, movimentando também esse processo. É importante ressaltar que esse livro ele já teve uma primeira tradução, que a gente intitulou O Homem e a Concha. Foi publicado pela Nume em 2018, só que a pandemia movimentou muitas forças e fez com que a gente voltasse para esse texto e a gente fizesse uma retradução, no sentido, né, de repensar a nossa tradução. Então, um exercício interessante também. E esse livro agora ele vai ganhando, né, formas. Então, é muito interessante, vendo as ilustrações da Lia Testa, é muito interessante a gente poder pensar as várias camadas que a gente vai articular nesse livro. Por exemplo, o Paul Valéry vai articular literatura, filosofia e ciência no mesmo texto, na mesma perspectiva, né, a partir do pequeno gesto de observar uma concha, né, como Hamlet pega a concha, o Hamlet pega um crânio, né, o Valéry pega a concha e faz esse exercício, né, de encontrar, explorar a capacidade máxima desse símbolo, dessa força alegórica que essa imagem tem. Pensando nisso, o nosso processo de retradução, né, envolve essa condição conchal que nós estamos vivendo a partir do isolamento, a partir da pandemia. Então isso ganhou uma força muito grande. Na primeira versão do nosso exercício, a gente levamos quase 2 anos para fazer essa primeira tradução, e agora, né, no que será essa tradução definitiva, a gente está caminhando para 5 anos, né, para traduzir um pequeno texto, mas que mostra a força, né, desse exercício, de mapear esse infinito, mapear esse universo à roda de uma concha. Essas camadas, né, efetivas e afetivas, né, que esse objeto
que esse objeto, junto com o palavral, alcança. De forma sucinta, para explicar o texto, o que o Valéry faz é movimentar esse fazer da concha enquanto exercício filosófico de pensar algo do mundo, algo sobre o mundo, algo para o mundo e algo para com o mundo. Mas, ao mesmo tempo, é um exercício literário, porque na fatura final do texto, o próprio ensaio dele vira uma concha, e nesse tornar-se uma concha, ele se torna um exercício literário. Então a filosofia e a literatura, elas caminham juntas. E ao mesmo tempo, o senso prático do que é mais singelo e, principalmente, sem perder de vista a ciência. Então esse livro ganha muita atualidade porque ele dialoga com o pensamento científico no sentido da capacidade que o humano tem de construir coisas, mas por mais que a gente construa, que a gente repita, que a gente imite, para ficar com a ideia de imitação, já que a gente está com as artes, não só ilustrando, é muito mais do que isso, é uma composição. Então a arte da Lia Testa atualiza também esse movimento. Vejam vocês, né, o que a gente tem aí. A gente tem a máquina fotográfica benjaminiana apontada para fora do livro, a gente tem um traço de escrita rudimentar, convidando ao exercício paleográfico, e ao mesmo tempo a gente tem as conchas, né, se movimentando nessa forma artística, que também é conchal, porque a Lia trabalha com a colagem, então ela vai ganhando essa capacidade conchal. Isto colocado, então a gente também está articulando, né, as ideias do nosso tempo com as ideias da época do autor, né, o Paul Valéry viveu na primeira metade do século XX, e atualizando esse percurso pela voz da tradução. Então eu e o professor Eclair Antônio de Almeida, com quem eu tive o prazer de traduzir essa obra, fazer essa tradução e essa retradução, nós buscamos também, entre esse intervalo de 2, 3 anos, né, para fazer essa retradução, a gente fez uma pesquisa com Manuel de Barros, com José Godoy Garcia, com Guimarães Rosa, para ampliar essa forma de traduzir, ampliando, né, buscando uma força tradutiva. E, ao mesmo tempo, pensando com o Leman Gandara, que fez a capa, esse livro ele tem uma força de tradução coletiva, porque todas as partes do livro, todas as forças do livro se movimentam como, né, parte dessa coisa que vira concha, porque o Valéry fala, né, dos líquens, do processo de fazer. E ele chama atenção para o que é humano, no sentido de que a gente pode imitar uma concha, mas a gente não pode fabricar uma concha, uma parte do ser em si. A gente não vai desenvolver essas forças, né, para transformar esse objeto, para fazer esse objeto outro. E esse ser, esse ser caracol, esse ser lesma, né, esse ser que se faz enquanto vive, que se habita enquanto que está e ao mesmo tempo se move, deixando uma marca no mundo, né, deixando a sua tinta caramujal no mundo. Tudo isso, né, a gente pode traduzir em palavras filosoficamente, a gente pode traduzir plástico numa fábrica, a gente pode esculpir no mármore, mas a gente não pode fazer disso uma extensão do nosso ser. Ao passo que, claro, né, a partir do nosso existir no mundo, a gente também vai se constituindo a partir de vários elementos, de várias marcas, né, que vai nos construindo, né, que é o que a gente chama da gestação, enfim, todo o processo humano. E, por fim, né, pensando nessas categorias, o que a gente tem nesse livro, e o que é o mais interessante, e a alegria, né, de poder lançá-lo na Floa, é que esse livro também tem as camadas, busca essa tradução, busca essas camadas que o Paul Valéry movimenta na sua forma pensamental, mas ao articular
esse conjunto de artistas, ao articular esse fazer do livro, ligado a essas imagens, ligadas a esses movimentos, ligado a essa forma de circular também no universo digital, né? Porque agora essa reprodução ela vai sair no universo digital, então ela vai ter uma articulação diferente enquanto pensamento filosófico, enquanto fazer literário, enquanto fazer tradutivo e enquanto fazer artístico, porque agora todo esse processo, todos esses anos, né, gestando, condimentando, seivando essa tradução para chegar nessa tradução final, ela amplia também essa nossa condição de ser dentro e ser fora, de ser em nós mesmos, a nossa casa, percebermos a nossa condição de ser e de casa, e, principalmente, nós vivemos com a palavra. Então, é esse ser da casa que faz da sua morada a própria casa feita de palavra. Então, a gente habita o mundo, né, por essa coisa que a gente chama livro. Só que o que é mais interessante? Agora que é digital, a gente fica com a memória do que é livro, mas de alguma maneira, todos esses movimentos digitais que a gente alcança, do que a gente está dizendo, né, chamando de publicação, ganha uma força diferente, enquanto memória livresca, memória do corpo de alguém que lê. E, para terminar, trazendo todas essas memórias, movimentando essa filosofia do constante fazer, o Valéry chama atenção para essa forma de escrever, que é escrever a própria vida, né? Essa forma de estar na Terra, que é a própria Terra, essa forma de estar no mundo, né, que faz da palavra o seu ofício. Então, o filósofo, o literato, o poeta, o ensaísta, né, todos esses movimentos se fazem pela palavra. Mas quando o livro ganha essa digitabilidade, ele vai movimentando outras camadas, porque para poder estar com vocês, eu também estou movimentando uma câmera, eu estou movimentando várias máquinas, estou com o computador ligado, estou com o celular ligado, né? Tem um parceiro, Marcos Eustáquio de Paula Neto, movimentando esse livro, né, marcando esse tempo dos contatos de vocês com esse livro, né, enquanto essa barra de rolamento já não é um livro que passa a página, mas é um livro que rola, é um livro que se desenrola, quase como aquela coisa que tinha essa força de pergaminho, não é? Que também se desenrolava. A gente pode ir para a capa, Marcos, porque agora a gente vai finalizar. E para fechar, né, então a gente tem também essa composição, né, de vários pensadores, de vários artistas, de todos traduzindo, todos como recepção, né, fazendo esse cinema digital, né, essa arte cinêmica, nisso que a gente está chamando de lançamento. E trazendo essa memória, né, para fechar essa parte, eu quero ler um poema e depois fazer um exercício de concha para a gente fechar o nosso lançamento. Um poema do livro que se chama Araguaia Mansidão e que se chama O Reinado da Roupa, que tem uma força muito conchal. Roupa de terra é a relva e a casa. Quando os cavalos olham a lua, fica um silencioso cristal no mar noturno da relva. Roupa de mar é lua, não há nudez mais nua. A da mulher é a posse mais sua. A da mulher no mar ou na rua. A da mulher sem pele, lua, flua. Roupa de padre é saia de sapo, crista sem galo, ventre de cabra. Roupa de mendigo é residual, e com os untos do ofício do dia e tem ressaca de viagem do tédio, de viagens de chão. Roupa de menina é a quente ternura do dia. O cachorro dorme, o pássaro e o boi
dormem. A chuva é infantil como as viagens dos ventos. Roupa de menino é nuvem, é carne de alegria dos animais. Roupa de bicho é crua, ovelha é mansidão. Lesma é cálida, ressonância do mar. Peru é barraca de circo, é festa de mirra na arena. É navio fantasma, galo é sangue e manhã. Roupa de homem é abrigo e tédio, sonho e acalanto. Madeira humilhada e arco-íris. Roupa de soldado é soldado mesmo. É roupa de sol sem corpo, bandeirante somente pau e morte. O alfaiate, ele fez 3 fardas e ficou parado em continência aos seus fatos desafetos. Roupa de soldado é soldado. Roupa de padre é padre. Roupa de tudo é nada. Então, né, mais uma vez, reforçar, agradecer a possibilidade, né, a professora Eliana Testa, a artista Lia Testa, a professora Marta Victor, que facultaram, né, essa possibilidade de estar com vocês, mesmo estando em Brasília, que é Goiás, falando com uma feira no Tocantins, que já foi Goiás, que é Goiás, e ao mesmo tempo, né, podendo trazer isso nessa condição que nós estamos vivendo, que é a condição de ser e de concha, né, até que o mundo possa se abrir e até que nós, né, a partir da consciência dessa abertura, que vai se dar justamente no ano que vem, né, com a nossa consciência, com a nossa abertura para o voto, para transformar, né, e fazer uma roupa de liberdade, uma roupa que a gente pode falar tudo, mesmo que seja esse nada que parece uma concha, mas é um nada que é tudo.